Seguinte, antes de mais nada, gostaria de ver o conhecimento de vocês aí, né? Sobre literatura. Se alguém não gosta de literatura, né? Se alguém não gosta desse campo do conhecimento, estudar literatura é justamente estudar a arte, é estudar como a arte se desenvolve ao longo do tempo. Vou usar um exemplo rápido e certeiro. Por que é que a gente estuda a história da literatura? Para compreender como as pessoas pensavam. A aula de história é bacana para você ver o que aconteceu, mas a aula de literatura é bacana porque você entende como aquilo que aconteceu impactou as pessoas em cada época. Então, não é porque eu sou professor de literatura, mas eu acho a área de literatura uma área mágica. E estudar essa época, principalmente, né? Essa época das vanguardas europeias, para mim, é uma das melhores épocas, porque você vê a literatura se libertando de muita coisa. Você vê a literatura se libertando das prisões que nela haviam. Então, enfim, o que é uma vanguarda? Como é que eu posso definir uma vanguarda? Hoje a gente usa essa palavra vanguarda para definir uma coisa que está na frente, uma coisa que está em destaque. E vanguarda vem do termo francês avant-garde, que significa, né, a frente da guarda. Era a tropa que ia na frente do exército. Ela morria primeiro, mas ela era a chave para a vitória do exército. E a gente está falando do mundo que estava se matando, se lascando em guerra por conta da Primeira Guerra Mundial. O capitalismo do século XIX chegou ao seu limite e causou uma grande crise aí, que foi a crise da Primeira Guerra Mundial. Então, o mundo estava passando por uma transformação, por um baque muito grande. E isso acompanhado das revoluções tecnológicas da época, como o cinema, por exemplo. O cinema, que era essa nova linguagem, era uma pintura que se movia, era uma fotografia que se movia, né? Então, é uma revolução tecnológica impressionante e que impactou as artes, impactou a forma como as pessoas produzem e consomem arte. Então, a gente tem o que a gente chama de vanguardas europeias. Esse nome não pode te afastar de entender que vanguarda é só um estilo, cara. É um estilo. Quando você tem, por exemplo, o samba, você tem o samba de raiz, você tem o pagode, etc, etc. No forró, você tem o baião, o shot, tem o piseiro, tem o forró romântico, o forró eletrônico. São estilos. É estilo. E cada estilo, ele representa uma determinada intenção, um determinado sentimento das pessoas na época. E, né, alguns slides eu vou pular, porque tem texto, não vai dar para ler aqui, mas depois eu passo para vocês. Um desses movimentos, né, artísticos foi o futurismo. O futurismo, né, que produz essas obras, pode parecer estranho para vocês que estão observando aí, mas imagine as pessoas daquela época. Uma hora você está andando a cavalo, vendo charretes, no instante seguinte aparecem os carros, os trens, os ônibus, as motos, os aviões, os helicópteros. Antes você tinha que mandar uma carta, demorava meses para chegar até as mãos da outra pessoa. Agora você tinha o telefone, o telégrafo. Antes você tinha apenas a pintura, depois a fotografia, agora você tem o cinema. Então é uma mudança muito rápida e isso influenciou os artistas. Eles queriam falar sobre o que era moderno, eles queriam falar sobre o crescimento das cidades, sobre a explosão da urbanização, sobre a magia da grande cidade, sobre a tecnologia assustadora, né, que a gente vive hoje uma revolução tecnológica, mas naquela época foi bem mais assustador para eles, e eles queriam justamente entender esse momento, pertencer a esse momento. Então, o futurismo é sobre isso, né? Tem um texto aí, um manifesto futurista, eu vou passar esse slide aí, a direção da escola repassa para vocês, porque, infelizmente, o tempo não dá. Tem outra vanguarda importante, outro manifesto artístico importante,
representado aí pelo grande Pablo Picasso, né, que foi o cubismo. Mas por que ele representava tudo utilizando formas geométricas? Por que é que os cubistas, eles queriam desmontar a linguagem? Porque, cara, tu imagina a tua situação. Tu é pintor de quadros. Tu demora uma semana, 2 semanas, meses para pintar um quadro de uma paisagem. Chega um cara, tira uma foto. Em horas, ele faz o teu trabalho. Ah, você representava uma cena, colocava toda a sua emoção num quadro. Vem um cara com uma câmera, filma, não precisa mais. Os artistas tiveram que se reinventar, buscar novas formas para compreender a realidade. E é isso que o cubismo tenta. Né? O Pablo Picasso, com suas diversas fases aí, né? O Pablo Picasso com suas diversas fases, a fase rosa, a fase azul, que foi quando o melhor amigo dele se matou, e ele quis representar tudo aquilo ali com quadros com excesso de azul. Então, toda essa ousadia, ela vem simplesmente do fato de que os caras precisavam se expressar de alguma forma, e a arte comum já não tinha mais tanto espaço. É aí que entra a figura do expressionismo, por exemplo. Porque não interessa mais como as coisas são. O que interessa agora é como eu quero expressar essas coisas. A expressão é mais importante do que a impressão. Se tiver alguém aí sonhando em copiar o que tem escrito aí, pode deixar que depois eu mando o slide, viu? Não dá para parar para a cópia, mas o expressionismo é esse movimento artístico que o que mais interessa é como eu represento a minha realidade. Não me interessa se o céu é azul. Hoje eu acordei triste, ele tá, sei lá, laranja, tá amarelo, tá verde. Eu represento da forma como eu quiser. É como aquilo impacta em mim. E a gente teve aí, né, um expressionismo, foi muito forte esse movimento, inspirado aí pelo Paul Cézanne, né, algumas obras aí do Paul Cézanne, para vocês darem uma degustada naquilo que inspirou, né, o Paul Gauguin, o Cristo Amarelo, né, obra que causou muita polêmica no século XIX, mas, poxa vida, era dessa forma que ele entendia a religiosidade, dessa forma que ele entendia o Cristo, é dessa forma que ele expressava o Cristo. E o grandíssimo Van Gogh, esse grande nome da pintura, da arte, né, ele que acabou se suicidando, tem gente que tem uma teoria aí, diz que ele foi assassinado e não se suicidou, mas a história oficial é que ele tenha se suicidado, um cara com uma mente e com um coração grande demais para o seu tempo. A forma como ele expressava a realidade, a forma como ele expressava aquilo que cercava ele, as pessoas que cercavam ele, a casa onde ele morava, o quarto onde ele dormia, né? Essa expressão do cotidiano marcou a arte mundial para sempre. O que é que esses quadros eles dizem para a gente? O que é que essa arte diz para a gente? Que muitas vezes a gente não consegue expressar o que a gente sente, não é por falta de capacidade, é por falta de acreditar que a gente pode expressar a realidade da forma como a gente quiser. Está aí o Noite Estrelada, uma das obras mais famosas dele, e é essa a expressão que a arte, né, expressionista, ela tenta transmitir. Os dois principais movimentos aí do expressionismo, de Breuck, e o Bleihalter, né, o cavalo azul, formas de expressão expressionistas. Tem gente que acha a arte, mas não tem sentido, não faz sentido, tá tudo torto, tá tudo bagunçado, mas naquela época faz sentido. Essa não é a imagem do que você vê, é a imagem do que você sente. Às vezes você acorda para a vida, o mundo está todo bagunçado. Não tem como o artista expressar um mundo bagunçado de forma certinha. Não tem como. E é por isso que o expressionismo, né, é tão influente. Você pega um quadro desse, O Grito, do Eduardo Nunes. Você pega um quadro desse, esse quadro não tem relevância nenhuma. Tem sim. Ele inspira e inspirou obras artísticas até hoje, faz mais de 100 anos que esse quadro foi pintado, e até hoje ele inspira obras artísticas.
Exemplo aí do filme Esqueceram de Mim, a capa do filme Esqueceram de Mim, o cartaz aí do filme do Pink Floyd, essa obra aí, Reinventando, o quadro O Grito, tem uma com o Homer Simpson também. Esse quadro, ele dita a arte até hoje, porque até hoje, né, a gente sente essa necessidade de expressar as coisas à nossa maneira. Do Brasil, a gente tem o Lazar Segal, a Anita Malfatti, como os principais nomes do expressionismo, dessa vanguarda que não chegou a pegar totalmente. Uma imagem que dá para você refletir bastante. Expressionismo é a expressão do próprio artista. Agora, o surrealismo, ele pega bem mais nisso que o Pedro citou aí, né? Porque o surrealismo, ele não é apenas como eu expresso a realidade. O surrealismo é como a minha mente trabalha, mesmo sem o meu controle. É a linguagem do inconsciente, né? Tem muita gente que assiste essa série aí, que ficou famosa, e não sabe de onde vêm essas máscaras, né? As máscaras vêm do grande surrealista, o cara que desvendou o sonho humano, que é o grande Salvador Dalí, né? Olha a casa do cara, né? Não é nem a minha, o reboco todo caindo, as paredes tudo rachadas. Olha a casa do Salvador Dalí, né? Esse grande artista universal, né? O grande Salvador Dalí, que ele, cara, por que ele pintava as coisas desse jeito? O que é o surrealismo? Cara, eu tô tão cansado do mundo real, o mundo real tá tão foda, tá tão lascado, que eu prefiro dar lugar ao que tá dentro do meu sonho. Porque mesmo que no meu sonho eu não tenha todo o controle, mas pelo menos é um lugar onde eu tô seguro. Nenhum mal pode me abater de verdade no sonho. Nenhum pesadelo, por mais terrível que ele seja, ele pode atingir a gente. Então, o sonho é um lugar seguro, né? É um lugar onde a mente humana está livre. As obras do Salvador Dalí, elas remetem a esse mundo intocável que está dentro da mente de cada um. Refletir sobre a passagem do tempo, refletir sobre tudo, mas não da forma como as coisas acontecem, e sim da forma como ela acontece dentro da nossa mente, dentro dos nossos sonhos, né? Até temas, olha o nome desse quadro aí, O Grande Masturbador, perdão pelo tema, mas é a forma como ele expressava a sexualidade, toda torta, toda troncha, mas é assim que estava dentro da mente dele, né? Essas são as obras do Salvador Dalí. Outro cara muito bacana também é o René Magritte, né? O René Magritte, que ele tem uma linguagem, as pinturas dele se parecem mais com o mundo real. As pessoas são desenhadas tais como elas são, né? Os corpos humanos não são deformados, como no caso do Salvador Dalí, mas a cena é absurda. A cena é absurda. Aí no quadro mais famoso dele, isto não é um cachimbo. É a representação que eu faço dele. Olha esse quadro, Os Amantes, né? A forma como a mente expressa a realidade, né? Tem, inclusive, inspirado no René Magritte, no surrealismo. Eu vou dar uma indicação para vocês, não sei se vocês curtem a música deles, mas só dá uma olhada depois no clipe da música Up and Up, da banda Coldplay, e vocês vão entender mais ou menos visualmente o que é o surrealismo, certo? A música Up and Up do Coldplay tem um clipe super bem produzido, é mais ou menos a visão aí surrealista das coisas, né? Inspiração, né? O surrealismo, ele inspira as pessoas até hoje. Tá aí o grande trabalho do excelente artista falecido em 2013, o Storm Thorgerson, que fazia capas de discos surrealistas. E um detalhe bem massa é que ele não usava computação gráfica. Tudo que vocês estão vendo nas imagens é real, não é computação, inclusive essa grande bola de tecido aí seguindo o cara. Então, as imagens surrealistas inspiraram,
né, a arte desse cara, desse fotógrafo, desse designer, que produziu as capas de disco de muitas bandas que a gente gosta, né, ou que a gente conhece, ou que a gente escuta falar, uma prova de que a arte, né, surrealista, ela é impactante até os dias atuais. E para finalizar, as vanguardas europeias, eu não sei quantos minutos eu gastei aqui, mas para finalizar as vanguardas europeias, o dadaísmo, que eu resumiria na expressão seguinte: Pedro Neto é quem gosta de falar isso, nada com nada. Nada com nada. O dadaísmo é nada com nada. Não interessa o conteúdo do que eu vou expressar, nem mesmo a forma que eu vou expressar. O dadaísmo do Tristan Tzara se interessa apenas com o grito de revolta com a guerra, com a dor do mundo, com as mortes das pessoas. Então, o dadaísmo queria apenas ser um grito. O poema dadaísta, por exemplo, era o seguinte: você pegava, recortava um jornal, misturava as palavras numa sacola, pegava as palavras aleatoriamente, do jeito que saísse você escrevia. Ia ter algum conteúdo? Não ia. Mas você expressou o seu grito, a sua loucura. Né? Mundos loucos pedem uma arte muito louca. Então, esse é o dadaísmo. E, vamos contando um minuto aí, meu povo, porque eu estou olhando para 3 cantos diferentes aqui, fica difícil ficar controlando no relógio. Viu? Os alunos que quiserem fazer alguma intervenção, ou os professores que quiserem fazer alguma intervenção, fiquem à vontade. Né? Uma oposição, sim, uma oposição. A arte, ela entra em conflito com a realidade indesejável. A arte é um conflito com o indesejável. E tem uma frase do Graciliano Ramos, que o Graciliano ele diz o seguinte: toda arte, toda produção artística, ela é social, mesmo aquela que acha que não é, porque toda escolha é uma exclusão. Então, quando eu escolho temas mais leves, na minha cabeça eu quero fugir, ou excluir, ou me afastar de temas mais pesados. Né? Então, toda arte é uma escolha, e toda escolha acaba sendo social, acaba sendo política. E nessa época que o mundo estava de ponta cabeça, os movimentos artísticos eles pretendiam representar o mundo da sua forma, seja se afastando, seja se aproximando, seja fugindo para os recantos da mente. E isso nem sempre é intencional, viu? Tem muito artista que depois que a obra fica famosa, tua obra representa isso e aquilo, não representa nada, eu sei lá o que é que minha arte representa. O cara só escreve e solta. Né? Cada pessoa que cria a sua própria representação. Né? Então, é lógico que isso acontecendo na Europa e o Brasil sendo lambe-bota de gringo do jeito que é lógico que esses movimentos artísticos iriam impactar no Brasil. A galera da elite, da High Society, que ia passear na Europa para tomar o chá da 5 o'clock, né, o chá das 5, né, eles ficaram maravilhados com essa arte e tentaram trazer para o Brasil. Né? E tentaram trazer para o Brasil. A Anita Malfatti fez uma exposição em 1917, né? E ela mostrou um quadro chamado O Homem Amarelo, e o Monteiro Lobato, né, o nosso nazista preferido, o Monteiro Lobato, ele desceu o sarrafo, chamou de esculhambação, chamou de lixo, de loucura, de coisa de bêbado, né, a arte da pobre da Anita Malfatti, né? Enfim, o Monteiro Lobato, a única coisa que ela acertou na vida foi o cinto pica-pau amarelo, né? O resto é totalmente dispensável. Mas os artistas brasileiros, eles começaram a querer fazer essa revolta aqui para o Brasil. Poxa vida, o Brasil ia completar 100 anos e o Brasil ainda ficava imitando arte gringa.
Que país é esse que não tem uma arte própria? Que país é esse que você estuda literatura, e começou em Portugal em tal ano, no Brasil tantos anos depois? Parar de imitar português, ora bolas. Né? E parar de imitar português, parar de imitar a galera, vamos produzir uma arte própria. E é aí que começam as movimentações para a Semana de Arte Moderna. Um movimento totalmente de elite, não se enganem não, que o povo pobre do Ceará não tomou conhecimento disso aqui não, viu? É coisa de gente rica, gente de elite, gente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Se reuniram tomando um chá, uns esborrotando de dinheiro do café, né, com o bolso cheio da grana, e resolveram fazer uma semana artística. Os caras alugaram o Teatro Municipal de São Paulo, e a partir do dia 13 de fevereiro de 1922, às 7 horas da noite, mais precisamente, os caras fizeram um sarau artístico para expressar essa nova arte, que tinha como objetivo claro proclamar a independência da arte brasileira. Vamos seguir. O modernismo, né? O modernismo ele tem como principais autores aí na sua primeira geração, a partir de 1922, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira. Tem o Guilherme de Almeida, Roboto, Cassiano Ricardo, Meia-Noite Deu Píquia, Plínio Salgado, Alcântara Machado, mas esses são café pequeno, perto do Mário de Andrade e do Oswald de Andrade, e mesmo do Manuel Bandeira, nosso grande poeta dessa primeira fase, certo? Quando a gente diz que os caras são da primeira fase, não quer dizer que na segunda todo mundo morreu, não, mas eles ficaram, né, mais marcados ali nessa primeira fase, ok? Modernismo na primeira geração, que teve como grande, divulgador de suas ideias, revistas como a Claxon, por exemplo, o Mensário de Arte Moderna, que circulou aí durante breve tempo, e eu duvido muito que tenha sido bem vendido, mas que divulgava os princípios aí da arte modernista, que era fazer uma literatura com a língua do povo, fazer uma literatura que falava do povo, da gente de verdade. Meu povo, não pensem na cabeça de vocês que as pessoas do século XIX falavam igual Machado de Assis, não. Ninguém fala daquele jeito, não. Nunca falou e nem vai falar. A expressão artística sempre foi elitizada, quis buscar um ideal de beleza irreal. A língua do povo mesmo, ela é retratada na literatura brasileira a partir do modernismo. É a fala do povo, a fala com a gramática errada, a fala com as palavras tudo trocada, a forma como a gente fala, certo? Então, as pessoas eram mais normais, entre aspas, do que a gente imagina. E a revista Claxon, ela vinha para buscar isso. Outros movimentos, né, buscando aí essa libertação da arte brasileira, eles foram surgindo, a maior parte deles criada pelo Oswald de Andrade. Um deles foi a poesia Pau-Brasil, que dizia, cara, chega de importar estilo gringo, vamos nós vender a nossa arte lá fora, deixa os gringos imitar a gente, deixa os gringos saber que aqui tem coisa de qualidade, poesia tipo exportação, vamos vender a nossa arte para a galera. E esse movimento, né, nacionalista, mas um nacionalismo aberto ao estrangeiro, causou a ira de uma galera que reagiu em seguida com o verde-amarelismo, ou Escola da Anta, sobre o lema de Deus, Pátria e Família, né? Sobre o lema de Deus, Pátria e Família, eles diziam que o Brasil não precisava copiar a arte de ninguém. O Brasil, acima de todos. O verde-amarelismo, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. O verde-amarelismo ele foi o início, né? Ou a Escola da Anta, essa escola que pretendia um patriotismo exacerbado, valorizar o Brasil acima de tudo. O verde-amarelismo foi o criador, né, do pensamento intelectual da direita brasileira. O verde-amarelismo ou Escola da Anta, né, que surgiu aí
em 1928 e 1929, aí com Plínio Salgado. Em reação aos verde-amarelos, né, a gente tem o movimento da antropofagia, mais uma vez, do Oswald de Andrade, certo? Na verdade, a polarização vem desde sempre, né? A polarização dos verde-amarelos e do pau-brasil, que também era verde e amarelo, ela é bem antiga, tem 100 anos já. O movimento antropofagia do Oswald de Andrade, basicamente ele dizia o seguinte: nós não devemos imitar o que os gringos estão fazendo. Mas, poxa vida, se eles estão com um negócio legal, por que não pegar a parte boa, dar a nossa cara, né, e produzir a nossa arte do nosso jeito, mas sem excluir o que vem de fora, porque aí seria burrice. Se isolar é burrice. O mundo se globalizando, o cara se isolar é burrice. Né? Então, o movimento da antropofagia, ele... Na verdade, eles escolheram a anta, Ana Carolina, eles escolheram a anta como um animal. A anta, um animal. Eles escolheram a anta como um animal que representaria o Brasil, o animal que melhor representaria o Brasil, a anta, por incrível que pareça. Não queria nem dar risada, mas essa é a realidade. No caso da antropofagia, eles pegam essa menção aos índios tupinambás, que eles comiam os inimigos, certo? Como assim comer? Enfim, né? Eles matavam os inimigos, se alimentavam da carne do inimigo para sugar as energias dele. Então, assim como os índios antigamente faziam, os artistas deveriam fazer isso, deveriam deglutir, deveriam comer os artistas estrangeiros, tirar daqueles o que for melhor e dar a nossa cara, a cara brasileira. Então, isso foi o que marcou a primeira geração do modernismo no Brasil. Vou avançar aqui um pouquinho. A antropofagia deixou como legado aí diversas expressões artísticas, como a Baporú, de Tarsila do Amaral, o livro Cobra Norato, do Raul Bopp, é um livro que eu super indico, um livro muito doido aí, né, que traz uma lenda indígena em forma de poesia, mistura poesia com prosa, é muito louco esse livro, Cobra Norato, a história é bem interessante, o livro não é muito longo. A poesia concreta também foi bastante influenciada por esse... A gente não vai falar sobre isso hoje, até porque acho que não vai dar tempo de falar nem sobre o que é para falar. A poesia concreta, que na década de 50, 60 aí, representou a fina expressão da arte brasileira. A Tropicália, não confundam com a banda de forró, pelo amor dos deuses. A Tropicália, que foi um movimento, que foi um disco, né, representante aí do tropicalismo, esse movimento que na música fez aquilo que os modernistas fizeram na literatura. Pegaram todas as melhores influências de fora, deram a cara brasileira e lançaram um disco aí que é considerado por muitos o melhor disco já gravado no Brasil. Né? É isso aí. Principais autores, aqui a gente vai passar voado, depois eu mando os slides para vocês. A gente vai passar voado por aqui. Principais autores, Oswald de Andrade, né, o nosso querido Oswald, que foi o grande cabeça, né, do movimento modernista. Ele que escreveu a revista Clarkson, Poesia para o Brasil, Antropofagia. Ele foi o grande mentor desse movimento, poeta, grande escritor. Ricaço também, Elite, né? Enfim, aí exemplos da poesia dele. Vale a pena parar para ler um dos poemas mais famosos aí dele. Vou me aproximar para ler, que não estou enxergando nada aqui. Alerta.
Esse pronominais tem todo o livro de português, mas eu vou ler esse aqui, alerta. Lá vem o lança-chamas, pega a garrafa de gasolina, atira. Eles querem matar todo o amor, corromper o pólio, estancar a sede que eu tenho do outro ser. Vem de flanco, de lado, por cima, por trás. Atira, atira, resiste, defende. De pé, de pé, de pé. O futuro será de toda a humanidade. Grande texto aí do nosso querido Oswald de Andrade. Mário de Andrade, sem querer fazer piada de duplo sentido, mas o Mário, que infelizmente nunca saiu do armário, sofreu a vida inteira com isso, e ele é um dos grandes autores da literatura brasileira também, um grande nome, e o livro mais lembrado, né, o livro mais lembrado da primeira geração da primeira geração do modernismo, né, um livro que simboliza todo o modernismo, que foi o Macunaíma, uma rapsódia sobre um herói totalmente brasileiro, preguiçoso, malandro, e que vai aí combater a grande força do mal, né, combater a grande força do mal. Esse livro, ele é muito difícil de ler, né, ele é muito difícil de ler, existe uma mistura de linguagem coloquial e mistura de linguagem coloquial e linguagem mais pesada, mais, eu não gosto de usar essa palavra culta, mas uma linguagem mais densa, mais rebuscada, e é um livro que também cai muito em prova de vestibular, é um livro que também é bastante citado, e ele representa a formação da sociedade brasileira, da mentalidade brasileira, de uma forma brilhante. Tá aí o Macunaíma, da representação aí cinematográfica com o grande Otelo. Muito bem, muito bem, muito bem. Passando, segunda geração agora. A primeira geração ela é lembrada, fazendo um resumo aqui rápido. Gente, vocês vão dizendo quantos minutos eu tenho aí, viu? Vocês vão dizendo quantos minutos eu tenho. Essa conotação, da anta, gente, que a gente diz assim, mas tu é uma anta e tal, não tem ligação, não tem a ligação, certo? Com a escolha da anta como animal para representar o Brasil pelos verde e amarelos, né? É muito cômodo a gente achar uma relação para isso, mas é só uma feliz ou uma infeliz coincidência, essa questão da anta. A primeira geração fica marcada por ser a geração heróica, a geração da destruição dos padrões, a geração que vai quebrar todos os paradigmas, a geração que vai trazer o verso branco, sem rima, sem métrica, que vai trazer a linguagem cotidiana para a poesia, vai trazer os homens e mulheres do cotidiano para a poesia e as cenas brasileiras para a poesia, principalmente. A prosa da primeira geração ela é uma prosa ainda titubeante, experimental, e funciona apenas como Macunaíma e como o livro A Bagaceira, que é lançado em 1928, e já abre o espaço aí para uma segunda geração. A gente pode dizer que a primeira geração do modernismo é uma espécie de menino birrento. Ele sabe que precisa ser uma pessoa diferente daquilo que é imposto para ele pelo padrão, e ele vai, com a birra dele, quebrar todas as regras. Só que depois ele descobre que quebrar todas as regras não é solução. Quebrar todas as regras não é solução. E ele se volta para ele, né, no final de adolescência, ele se volta para pensar sobre quem eu sou, qual é a minha relação com o mundo que está à minha volta, qual é o meu papel no mundo. Então, essa fase final da adolescência seria uma grande descoberta. Poxa vida, eu estou aqui não para quebrar, para destruir, mas para construir alguma coisa. Às vezes, para construir algo, é preciso fazer uma destruição, mas sempre pensando que a construção, né, é o alvo, é a meta. E é isso que representa a segunda geração do modernismo. Foi dado o grito de revolta, foi dada a proclamação da independência da arte brasileira,
Foi feito todo tipo de loucura na poesia e na prosa, e agora era hora de colocar a cabeça no lugar, porque o mundo estava ficando cada vez mais louco. O capitalismo em crise, com a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, a ascensão de regimes autoritários, como o fascismo de Benito Mussolini. Hoje a gente usa tanto essa palavra fascista. Para entender o fascismo tem que conhecer o Duce, o Benito Mussolini, o Adolf Hitler, governos autoritários em ascensão. E todos eles com apoio popular, todos eles. Inclusive o nosso ditador preferido, ditador mais sanguinário da história do Brasil, o governo mais repressor e mais opressor da ditadura sanguinária do nosso amigão Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, ou Getúlio Vargas para os íntimos, ou Vargas para os preguiçosos. Então, o mundo vivia uma ascensão do autoritarismo. O mundo vivia um clima de violência, de ódio, ódio racial, ódio político. A polarização no Brasil, levada até as últimas consequências, com direita e esquerda brigando feito loucos por um poder que não era de nenhum dos dois. A direita representada aí pelos integralistas, Anauê, e a esquerda representada pela Aliança Nacional Libertadora, numa polarização política que mais diminuía do Brasil do que acrescentava. E é nessa fase que os escritores eles vão ficar mais introspectivos, e aí que aparecem nomes como Cecília Meirelles, que vai derramar a alma feminina em forma de poesia. Ok? Vou ler um poema dela para vocês, antes da gente passar aqui para o Drummond. Pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio, debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quando for preciso para fazer com que o mar cresça e meu navio chegue ao fundo e meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito, praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Esse é um dos meus poemas preferidos e é um poema que representa aí a disposição mental dos autores da segunda geração, que ao invés de se revoltar contra a realidade presente, o mundo louco não os deixa revoltados, o mundo louco os deixa pensativos, introspectivos. A Cecília Meirelles vai fazer isso muito bem, desvendando a alma feminina em forma de poesia, e através de poemas que são lembrados até hoje. Cecília Meirelles diz o seguinte: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Certo? Essa é a Cecília Meirelles. Mas o foco hoje, me convidaram para falar dele. Agora eu cheguei, acho que eu tenho uns 10 minutos ainda, me convidaram para falar dele aqui, vamos ver se dá certo. O Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, mineiro, e do que há de se lembrar de Carlos Drummond de Andrade, esse grande poeta brasileiro, é o seguinte: ele é muito influenciado pela memória. Então, dos poemas que você com certeza vai encontrar no Enem dele, os poemas dele que você vai encontrar no Enem, a memória tem um grande peso na literatura dele, tem uma grande presença. A infância, as lembranças da infância, as lembranças de Itabira, a cidade natal, ao qual ele dá o significado da vida dele por aquela cidadezinha besta do interior que ele nasceu, cidade que não tinha porcaria nenhuma para fazer e que representava o marasmo da vida das cidades do interior. A figura do pai dele, que tem uma importância primordial na literatura dele. E sempre quando ele reflete sobre a vida, com tristeza, com melancolia, ou apenas para parar para pensar o que a vida poderia ter sido e não foi, ele tem esses grandes impactos do pai dele,
da cidade de Itabira, onde ele nasceu, e dessa questão da memória, certo? Vai estar sempre presente na... o tempo é sempre principal aí da poesia dele. Ele é conhecido por... Quando eu leio esse poema, gente, geralmente os meus alunos me xingam, me esculhambam. Que diabo de poema besta é esse? Mas foi um dos poemas do modernismo mais famosos, né? Mais famosos. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Esse é um dos principais e mais lembrados poemas do Carlos Drummond de Andrade. Vem aí direto das experimentações da primeira fase, mas o Carlos ele fica lembrado como o maior poeta da língua portuguesa. Eu tenho minha preferência pelo Vinícius de Moraes, mas o Carlos ele é lembrado como o maior poeta da língua portuguesa. Certo? Existe o poema de 7 fases, também está em todo o livro de português esse poema, e nesse aqui a gente consegue perceber mais um pouco da linguagem do Carlos Drummond de Andrade. Diz o seguinte: quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Né? Ou seja, alguém que está ali dentro daquela realidade, mas ele não se sente parte daquilo. Ele se sente um estranho no meio daquilo tudo. Certo? É como se você vivesse num mundo onde você acha que está fora do padrão das pessoas. Isso é ser gaucho, certo? E essa característica do Carlos Drummond de Andrade de sempre achar-se inadequado perante o mundo que estava ao redor dele é algo que marca a literatura dele de forma muito forte. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Sabia que não era Deus? Sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, muito mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas esse bar, mas esse conhaque deixa a gente comovido como o diabo. Essa é a poesia do Carlos Drummond de Andrade. Né? Essa é a poesia do Carlos Drummond de Andrade. Grande poeta, considerado por muitos como o maior poeta da língua portuguesa. Vocês podem encontrar também, eu sugiro depois que vocês leiam, né, poemas como Quadrilha, né, poemas como Quadrilha, que esse poema tem uma interpretação sensacional, não vou nem ler, porque se eu for ler, eu vou querer interpretar aqui, esse poema tem uma interpretação sensacional, é uma das construções poéticas mais bem feitas da língua portuguesa, eu sou doido por esse poema, né, e Agora José, né, o famosíssimo E Agora José, que traz aí essa ideia de estar dentro de uma realidade, mas se sentir inadequado, de não pertencer a ela da forma melhor. Muito bem. Passando, meu amigo Wagner, se tu soubesse o tanto de coisa que tem para frente aqui. Prosa regionalista da segunda geração, né? Já estamos na segunda, só são 3. E é o seguinte também, cara. Nordeste, pô. Nordeste que foi o centro econômico do Brasil. Nordeste que teve a primeira capital do Brasil foi no Nordeste. O Brasil começou no Nordeste. E nas aulas de literatura até agora, você escutava falar, Gregório de Matos foi da Bahia, José de Alencar era cearense. José de Alencar é o cearense mais estrangeiro do mundo. O Nordeste não tinha mostrado ainda sua cara, seu valor, sua linguagem, sua forma de dizer as palavras do português. Chegou a hora do nordestino bater a mão na mesa e dizer quem manda nessa... Somos nós, certo? Nós somos
Nós temos o que falar, nós temos o que mostrar, olhem para nós. E a grande característica da segunda geração do modernismo na prosa é o Nordeste se tornando um continente de literatura massa dentro do Brasil. Sinto orgulho quando eu falo dessa parte, certo? A prosa regionalista, regionalismo dos anos 30. Tá aí um bocado de palavras aí que depois vocês vão ter elas em slide. Mas, no resumo, é o seguinte: o Nordeste passando fome nas mãos dos coronéis, o governo não fazia nada, só atrapalhava, seca atrás de seca, o Ceará tinha campo de concentração para os pobres se reunirem para morrer, pesquisem sobre isso. O Ceará tinha campos de concentração de pobres retirantes, que é uma coisa horrível, tomara que nunca volte. Ai, Hitler tinha campo de concentração, o governo do Ceará também tinha. E nessa época, o nordestino estava precisando gritar essa realidade para todo mundo. Uma realidade não ouvida. E foi a partir de 1926, quando Gilberto Freire assina o Manifesto Regionalista, dizendo que o Nordeste tem o que falar, o Nordeste vai falar. É aí que começa a grande era do regionalismo na literatura do Brasil. E quem dá o pontapé inicial, ainda durante a primeira geração, é o José Américo de Almeida, que lança um livro maravilhoso, sensacional, né, chamado de A Bagaceira. Né? As descrições dos livros vão estar todas disponíveis para vocês aí. Esse livro A Bagaceira, aonde o... Muito massa, muito massa. Professor Wesley... trabalhando esse tema aí, muito massa, muito show. Muitos livros de história não falam, a maior parte não fala sobre esse tema, e é um tema que deve ser sempre lembrado para que não aconteça de novo. Estudar a história para não repetir a burrada que os outros fizeram no passado. O livro A Bagaceira, aonde o José Américo de Almeida, ele usa a linguagem nordestina, ele traz, né, todo o clima do Nordeste para a literatura, e aí é um caminho sem volta. A literatura do Nordeste, ela ganha ares jamais alcançados por em nenhuma outra fase aí pelo Nordeste. A nossa amiga Raquel de Queiroz, cearense, primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, é um grande exemplo disso. Aí com o seu livro magnífico, né, o 15, né? Esse livro que retrata a grande seca de 1915, a seca que ela mesma sofreu, que ela mesma, a família dela padeceu essa seca. A família dela padeceu essa seca. E mostra a realidade. Hoje vocês não precisam, mas imagina ter que sair de casa, abandonar tudo, deixar tudo em busca de um prato de comida, de um copo de água, porque não tinha, e ninguém que tinha dava. Então, o 15 retrata essa dura realidade econômica do Brasil. Grandiosíssima Raquel de Queiroz, representando o regionalismo aí dos anos 30, né? Olha um trechinho aí do livro, só para marcar um pouquinho. Lá se tinha ficado Josias, na sua cova à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados, feita pelo pai. Ficou em paz. Não tinha mais que chorar de fome estrada fora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida para cair depois no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. Esse erro de digitação aí foi meu, perdão. A sombra da mesma cruz. O garoto morreu, pois que bom que morreu, porque o resto da vida dele ia ser só sofrimento. Ia ser só ele se lascando. Vai envelhecer para morrer no mesmo buraco, na mesma cruz, sem ter merda nenhuma na vida, porque esse é o destino do pobre. Essa era a realidade do Brasil, do regionalismo, que o regionalismo mostrava, denunciava para todo mundo. Essa era a realidade que o Graciliano Ramos, que chegou a ser preso, inclusive, chegou a ser preso pelo governo de Getúlio Vargas, chegou a gerar a fúria da Igreja Católica, era essa a realidade que os caras queriam mostrar. Graciliano Ramos, que depois que saiu da cadeia, lançou um livro maravilhoso, Vidas Secas, né?
esse Vidas Secas que retrata a animalização do homem. O único ser que tinha sentimento, que é tratado com humanidade no livro inteiro, é uma cachorra, a cachorra-baleia. O resto da família são só pobres seres humanos se desmanchando, morrendo de fome. São pessoas fadadas a vagar por dentro do sertão a vida inteira, nunca vão conseguir nada, nunca vão ser nada. Não existe perspectiva de vida para o nordestino. A perspectiva de vida para o nordestino é a morte, a pobreza, a miséria. Esse é o clima que o Vidas Secas retrata. Certo? Não é o que nós gostaríamos, mas é o que Vidas Secas retrata. Né? Qualquer romance social, mesmo a literatura Torre de Marfim, é trabalho social, porque só o fato de procurar afastar os outros problemas é luta social. Citei essa frase, é uma frase que eu gosto muito. Uma frase que eu gosto muito dele. Aí um outro exemplo de livro, As Memórias de Cárcere, é um livro incompleto, que é as memórias que ele escreveu enquanto estava na prisão. Citar aqui rapidinho, né? Eu sei que o tio está demorando mais do que a conta, mas o primeiro livro a ser lançado sobre, que eu considero esse livro o primeiro livro sobre bullying da história da literatura brasileira. O primeiro livro sobre bullying da história da literatura brasileira é A Terra dos Meninos Pelados. É a história de uma criança que se achava diferente, porque tinha a cabeça raspadinha, as outras crianças não queriam brincar com ele, e ele criava um mundo todo de fantasia para fugir dos meninos que maltratavam ele. Lógico que o Graciliano não usa essa palavra, o Graciliano Ramos nem sabia que isso existia, mas sem querer ele retratou o bullying, e retratou quando sofre uma criança que sofre esse tipo de prática. Então, A Terra dos Meninos Pelados é um livro sensacional do Graciliano Ramos, assim como São Bernardo também o é. Seguindo no regionalismo, José Lins do Rego, com o ciclo da cana, né? José Lins do Rego, que foi esse autor que tem uma produção riquíssima, mas só é conhecido por Menino de Engenho e Fogo Morto, onde ele retrata aí a ascensão e queda dos engenhos, né? Dos engenhos de cana. Né? Ele que também teve o ciclo de do cangaço, mas que ninguém lembra, porque o ciclo da cana-de-açúcar acabou ofuscando. Né? Tem um livro muito bom também que é fora desses ciclos, que é Riacho Doce, que virou minissérie da Globo aí, né? Durante os anos 80, 90, obra do José Lins do Rego. Nos livros Menino de Engenho, que é um dos livros mais tristes da literatura brasileira, até o Fogo Morto, ele retrata justamente a ascensão e a queda dos engenhos, ascensão e queda dos engenhos de cana aí no Nordeste. Cada autor desses vai representar um estado diferente, um estado de espírito diferente, mas todos eles o mesmo Nordeste sofrido, o mesmo Nordeste abandonado, o mesmo Nordeste que estava querendo gritar, mas até o momento não tinha voz e agora tinha. Certo? O Jorge Amado, mais um autor aqui, e é um autor que é muito citado, o melhor prosista, um dos melhores prosistas do século XX da história da literatura brasileira. O Jorge Amado, esse cara que ele é responsável por trazer as religiões afro-brasileiras para o centro da literatura. Ninguém falava de macumba, de umbanda, de candomblé, ele que valorizou a cultura negra. A mulher na literatura só era objeto de desejo, objeto de sexo. Ele trouxe a mulher para o centro da literatura. As mulheres de Jorge Amado são fortes. As mulheres de Jorge Amado dominam os homens. Nem que seja na cama, mas elas dominam os homens. São mulheres guerreiras, são mulheres fortes, que sofrem com o machismo, mas que elas passam por cima, enfrentam a vida, a morte, as instituições. O Jorge Amado ele faz com que essas mulheres elas ganhem poder dentro da literatura dele. A literatura dele é muito massa e virou a queridinha da Globo, né? Quase todos os livros dele viraram novelas ou minisséries. Ele tem aqui, no início da carreira dele, obras de cunho mais social, comunista também.
Ele começa como comunista, depois se arrepende, se afasta do comunismo. Obras como Cacau, depois obras mais líricas e profundas, como Mar Morto. Aí ele escreve um panfleto comunista, né? Escreve um panfleto comunista, que é o Cavaleiro da Esperança, a história do Luiz Carlos Prestes, né? E depois ele entra em ciclos mais maduros, como o ciclo do Cacau, que tem o Terras do Sem Fim, e as Crônicas de Costume, pelas quais ele ficou mais famoso, como Dona Foi e Seus Dois Maridos e Gabriela, né? Por exemplo. Exemplos de obras da Globo, que na verdade são obras do Jorge Amado. Errei! Passando rapidinho pelos livros dele. Se você nunca leu um livro na sua vida, nunca leu, acho ler uma porcaria, leia uma merda, pega esse livro e leia. Capitães da Areia, do Jorge Amado. A história de meninos delinquentes, um bocado de bandidinho, um bocado de trombadinha, né, de pirangueirozinho, que vive ali na praia roubando, fazendo auê, e só meninos, e até que chega no grupo uma menina, né, vítima aí da doença, morre, né, ela passa por um momento trágico, e ela se junta a esses meninos. Esse livro é um dos melhores livros da literatura brasileira. Esse livro é foda. Aí assisti o filme e não gostei, porque o filme realmente é besta. Não conseguem traduzir no cinema o tanto que esse livro é massa. Capitães da Areia, do Jorge Amado. Você nunca leu um livro na vida, leia esse, que você vai gostar pra caramba. Outros livros, Cavaleiro da Esperança, como eu já havia citado, o panfleto comunista dele. Gabriela Cravo e Canela, que muitos, não sei se a galera da idade de vocês conhece, mas gente aí da idade do professor Wagner, do professor Anderson, conhece Gabriela por motivos não propriamente da literatura, né, professores? Muitos professores assistiam aí a Gabriela de noite, quando passava na Globo, mas não propriamente para acompanhar a história, mas para acompanhar as cenas de nudez e sexo que são presentes aí nessa história maravilhosa do Jorge Amado, né? E dando uma pincelada aqui, depois vou mandar esse slide para vocês. A Morte de Quincas Berro d'Água, livro muito bom também. Dona Flor e Seus Dois Maridos, Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é a história de uma mulher que o marido dela morre e não tem como falar isso de outra forma, né? Não tem como falar isso de outra forma, mas o marido volta para transar com a ex. Enfim, essa é a história. Nossa, o enredo. O enredo é que tinha Dona Flor, o Vadinho, que era o esposo da Dona Flor, morre, e ela se casa com outro cara todo certinho, todo santinho, que era aquele homem que é tão certinho que é sem graça, porque esse cara não gosta. E depois volta o Vadinho, o espírito do Vadinho, volta para comparecer ali na cama da esposa toda noite. Esse é o Dona Flor e Seus Dois Maridos. E esse é o máximo que eu posso falar aqui do livro, é o que a censura permite, viu, gente? É o máximo que a censura permite. Enfim, Teresa Batista Cansada de Guerra, outro livro muito foda. Tieta do Agreste. Essa é a história. Vou falar rapidinho, gente. Termino já. Inclusive, eu estou faltando no meu outro trabalho. Termino já. Tieta, que é a história de uma menina. Ela, quando era novinha, né? Chamava ela da Cabritinha, a Cabritinha, e um dia ela fez relações sexuais com um cara, o pai dela descobriu, deu uma surra nela, chamou ela de vagabunda, botou ela para fora de casa. Ela foi humilhada em praça pública, foi chamada, foi escorraçada, e 30 anos depois ela volta, rica, poderosa, disposta a humilhar todo mundo que humilhou ela e passar na cara de todo mundo que ela agora é uma mulher forte, de fibra, que ela faz o que ela quiser da vida dela. Esse livro Tieta do Agreste virou novela na Globo. É muito massa, muito bom esse. Só os velhos como eu lembram da novela Tieta, mas é muito massa. Tinha a mulher de branco que estuprava os homens lá, muito massa. Essas coisas são maravilhosas.
Tocaia Grande, enfim. Saindo um pouquinho do Nordeste, só para citar, que é preciso ser citado, né? O Érico Veríssimo, que trouxe aí a literatura do Rio Grande do Sul para o centro, né, das discussões, quando ele lança a grande trilogia da literatura brasileira, quando ele lança a grande trilogia da literatura brasileira, O Tempo e o Vento, certo? São 200 anos de história. Se fosse um livro americano, já estava na Netflix, estava todo mundo dizendo, é melhor que Game of Thrones, certo? Porque é realmente muito melhor do que Game of Thrones. O Tempo e o Vento, que é formado pelos livros O Continente, O Retrato e O Arquipélago. A melhor trilogia da literatura latino-americana, uma das melhores trilogias da história da literatura mundial, certo? Que retrata a briga entre duas famílias, é O Tempo e o Vento, aí, do Érico Veríssimo.